Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem, gente? Aqui começa mais uma aula sobre distribuição, curto estratégico, né, planejando a carreira audiovisual. Vou começar aqui a apresentação, né, a apresentação da nossa aula, lembrando que esses materiais todos vocês vão ter na- nas redes ou no site. Bom, primeira coisa, eu vou começar aqui com o objetivo do curso, né, que é promover a capacitação de estudantes da área de audiovisual ou profissionais, com foco em apreensão do processo de distribuição de curta-metragem e desenvolvimento de competências para o planejamento estratégico de projetos audiovisuais de maior complexidade. Então, a gente vai falar dessa aula aqui, né, distribuição de curta, calendário de festivais, festivais internacionais e nacionais, Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que seria o nosso prêmio o Oscar brasileiro, comercialização, TV streaming e laboratório de desenvolvimento. A gente vai adiantar o conteúdo para a aula 2, né? A primeira coisa que a gente, aí, a gente falando sobre o cronograma, né? A gente tem um cronograma de começar a falar sobre o calendário de festivais, planejando a distribuição de curta, o panorama dos festivais nacionais e internacionais, o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, a comercialização e os novos canais de exibição. Tema da aula: curta como porta de entrada para projetos maiores, né? Materiais de desenvolvimento para o projeto, etapas do desenvolvimento do projeto, laboratórios e programas de desenvolvimento, preparação para a rodada de pitchings. Então, só quem me apresentando, meu nome é Pedro Bugai, eu sou formado na Unicinos, em realização audiovisual, também sou formado em especialista em economia da cultura e mestre em comunicação social pela Unicinos. Sou produtor, meu primeiro curta, no TCC foi o Quem é Rogério Carlos, em 2012, exibido em 17 festivais, ele na época foi exibido no canal TNT. O Exílio entrou em menos festivais, foram 6 festivais, meu primeiro internacional, mas eu ganhei meu primeiro prêmio como diretor. E mais recentemente o Eles Não São Estrangeiros, que ele foi selecionado para 18 festivais, incluindo Mostra de Cinema Tiradentes e o Cine PE, né, onde eu concorri ao prêmio de aquisição Canal Brasil, né. Atualmente eu estou desenvolvendo o meu projeto chamado Latifúndio Vertical, que é um doc, né, que foi aprovado pela Paulo Gustavo em 2023, aqui na Fundação Cultural em Balneário Camboriú, né? Enfim, só começando com o meu primeiro curta, onde que começa, né? Muita gente pergunta, onde é que eu posso começar com o trabalho de audiovisual? Alguns podem começar pela faculdade, né? Muitos podem vir da faculdade de cinema ou produção audiovisual, né? O cinema e audiovisual. Outros vêm da publicidade ou jornalismo. Mas a faculdade é um bom lugar para tu fazer contatos, né? Ou montar empresas. Muitas empresas começam nas faculdades, né? Então, meu primeiro curta foi o Rogério Carlos, né? Que é o Logline, né? Que é um fã fanático de Roberto Carlos descobre o rei, que o rei da música brasileira é Batista, né? Ele, na época, eu estava no processo de finalização do filme e ele foi selecionado para Tiradentes, né? E ele teve uma exibição pública, né? Isso é uma coisa que é bem importante, tomar cuidado quando você faz seu filme, né? É questão de exibição pública. Muitos festivais não gostam quando o filme não é inédito, né? Ele tem que ser inédito na região, no país ou no mundo. Então, muitas vezes, alguns projetos de lei de incentivo ou de prêmios municipais, eles fazem uma exibição pública. O problema de fazer uma exibição pública como entrega do projeto é que alguns festivais não entendem isso, né? Que essa exibição pública eles entendem que o filme já estreou. Então, eles não selecionam. E como é que eles verificam isso? Através de pesquisar no Google, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Filmes universitários é um pouco diferente, que faz parte do projeto pedagógico do curso, uma exibição pública, seria a exibição de TCC. Então, dá uma verificada nisso. Tem essa questão. Alguns festivais entendem essa questão. Então, se ele estreou em Tiradentes, a Mostra Curtas na Praça, passou por Bahia, num festival universitário na época, Mostra Cumbuquira, que existe até hoje. Ele entrou no Festival de Gramado, na Mostra Gaúcha, Curta Amazônia, uma mostra não competitiva e mais 17 festivais pelo Brasil. O Exílio, né, ele foi um projeto diferente, ele foi feito através de financiamento coletivo, né,
crowdfunding. Eu financiei ele pelo ah, é, na, na época. Eu queria muito voltar para o circuito de festivais e acabou que eu fiz um filme pensando que o festival selecionaria, que é o Exílio, né? É um filme dramático, bem denso, mas ele acabou entrando em pouquíssimos festivais pelo país, né? Muito poucos. E embora ele tenha me dado um prêmio, mas ele foi selecionado por muito poucos. E acho que talvez eu quis muito fazer um filme para festival, com cara de festival. E muitos dos festivais não buscam isso, eles buscam uma questão de ineditismo, autoralidade, o que que tu quer dizer como diretor, principalmente, né? Então, enfim, aqui são alguns festivais, Curta Cataguarita existe até hoje, é um festival bem legal. Jacuri, não lembro, Cine Teatro, Deli ainda existe, e o Cine Serra é um festival mais, onde eu ganho prêmio, é um festival gaúcho, né, de mostra regional, que talvez siga no Rio Grande do Sul. Tem uma questão, assim, que acontece muito em festivais, assim, que é a questão do ineditismo e, enfim, regionalidades. Então a gente vai começar aqui pelo calendário, né? A gente tem a FIAPIAF, né, que é a Associação de Produtores de Filmes, né, ou produtores de cinema, que foi criada em 33. Ela tem uma associação de 36 associações membros de 30 produtores audiovisuais. Essa associação aqui, essa associação é uma empresa onde eles organizam ou controlam o calendário de festivais. Os principais festivais do mundo, eles estão localizados aqui. Então, Cannes, Berlim, São Sebastião, é, é, Rotterdam, todos eles estão associados, né? Então a gente tem que pensar que o festival, o calendário, quase como uma questão de futebol, né? Existem os festivais Série A, Série B, Série C. No futebol tem essas divisões. E eles não, infelizmente, eles não sobem de série como acontece no futebol. Então, os principais festivais, assim, que a gente sabe que todo ano acontece o calendário, é assim, começa o calendário da Série A, dos principais festivais, em fevereiro, com Berlim, maio é Cannes, agosto é Locarno, setembro é São Sebastião, Veneza, ele começa final de agosto e termina em início de setembro, e a gente tem, acho que, o Festival de Mar del Plata, que é um festival que está credenciado aqui nessa associação, onde ele é, acho que, um dos poucos festivais da América do Sul associados, né? Então, esses festivais, eles também tem que lembrar muito que eles são festivais de cinema, eles têm mostras paralelas, né? Então, Berlim tem várias mostras paralelas, tem Generation, tem a Panorama, a Fórum, etc. Cannes, tem a Câmara d'Or, tem a Quinzena dos Realizadores, tem a Semana da Crítica, Locarno também. Então, vários desses festivais têm mostras paralelas, assim, que também são bem importantes. Isso é bem importante porque esses festivais, esses aqui, eles pedem elitismo mundial, ou seja, não pode nem ter estreado no teu país, né? E a chance de você ser selecionado aqui e depois selecionado nos principais do Brasil é muito grande, né? Claro que você tem que lembrar que você está competindo com curtas-metragens do mundo inteiro, né? Longa-metragem para entrar nesse tipo de festival é um pouco diferente, uma outra abordagem vai falar um pouco da aula 2, né? Outros festivais interessantes, a Busan, que acontece em outubro, que é na Coreia do Sul, o CITEDS, que é um festival que está aqui localizado, ele é um festival de cinema de gênero, ou seja, o terror, fantástico, ele acontece na Catalunha, bem interessante, tem eventos de mercado, laboratórios de desenvolvimento. Sundance, né? Também tem evento, ele tem um evento de mercado, ele tem um fórum, vários fundos, né? A gente tem o Torino ele tem um evento também, o Festival Torino ele é mais longas, né? Não tem tanto curta, mas ele também tem um laboratório de desenvolvimento, que é o Torino Film Lab. Rotterdam, festival,
ele acontece mesma época que Sundance, mesma semana. Aqui no Brasil ele acontece na mesma semana da Mostra de Cinema de Tiradentes, sempre final de janeiro. E Rotterdam também tem um evento de mercado, tem um fundo que chama, bem famoso, que é o Humbert Bos, que é na Holanda, e o IFTA, que é o Festival de Documentário de Amsterdã, um dos maiores do mundo. Ele tem o Humbert Bos, que é também um fundo para desenvolvimento de projetos de documentário. Aqui outros calendários, né, de festivais, tem Toronto, que é um festival pré-Oscar, que acontece em setembro. Clermont-Ferrand é um festival mais antigo de curtas-metragens do mundo. Oberhausen, né, tem outros aqui. Mas o mais importante, assim, é você organizar uma documentação como sinopse, cartaz, fotos do diretor e etc. E inscrever nessas três principais plataformas, né? O Fast Home, Film Fear Away e o Short Film Depot. Ah, os festivais que estão no Fast Home é o CITES e Cartagena. Film Fear Away tem Sundance, tem vários festivais americanos, como Tribeca. Tem o Janho, que é um festival de terror de Curitiba, né? E o Short Film Depot tem o Festival de Curtas de São Paulo e o Clermont-Ferrand. É interessante o Clermont-Ferrand porque o Clermont-Ferrand tem um evento de mercado também. Tu pode participar para vender festivais. No Brasil, como é que funciona, né? A gente tem uma associação chamada Fora dos Festivais, né? Que tenta organizar o calendário brasileiro, que nessa associação faz parte o FAM, Tainha Dourada, que é um festival universitário aqui de Santa Catarina, que é um dos mais antigos, visões periféricas, mas ele não tem uma coisa de estabelecer o cronograma. Alguns festivais ele já tem datas tradicionais de acontecer, né? A gente vai falar acho, um pouco mais adiante. Então tem essa questão assim, né? Mas o FAM, por exemplo, ele acontecia início de junho, agora ele está acontecendo em setembro, né? Por causa do calendário. O Tainha, ele aconteceu acho que em novembro do ano passado, agora ele está acontecendo bem em junho, não sei muito bem. O Visões tem que verificar sempre a data, ele acontece anualmente, mas os meses mudam. Mas como é que funciona aqui no Brasil? No Brasil também tem a mesma lógica, e é importante nessa lógica dos festivais de Série A é pensar que por que, que têm um pouco de serem mais importantes, eles são mais antigos, né? E também tem uma visibilidade maior, ou seja, uma mídia maior, né? Então a gente começa por Gramado, é o segundo festival mais antigo do país, só perde para o Festival de Brasília. O Gramado sempre acontece em agosto, ele, no início, ele acontecia em setembro, mas o Festival de Gramado tem uma questão turística para atrair turismo para a cidade, então eles mudaram o calendário de fevereiro para agosto para fechar o calendário ou a temporada de inverno deles, né? É o único festival do Brasil que durante a época do Collor ele não parou, né? A gente tem o Festival do Rio, que é um dos maiores do país, ele acontece em outubro, no mesmo mês acontece a Mostra de Cinema de São Paulo, esses talvez sejam os mais importantes do país. O Festival do Rio ele aceita curtas, né? As inscrições normalmente acontecem lá por junho, julho. A Mostra de Cinema de São Paulo é mais longas no caso, né? Tem esse período de inscrição e etc e tal. Mas primeiro acontece, nas primeiras semanas de outubro acontece o Festival do Rio e depois a Mostra de São Paulo. E em setembro, né, meio que agora está se regularizando o Festival de Brasília. Mas por causa da pandemia, ele aconteceu em dezembro, agora ele tradicionalmente está acontecendo em setembro. Pode acontecer que mudar as datas, né? Enfim, sempre verificar. Os festivais Série B, eles também são importantes, mas eles são festivais junto com os da Série A, que eles têm o que a gente chama de prêmio de aquisição do Canal Brasil, que são 15 mil reais em dinheiro, né? Então, uma boa graninha. Então, tem a Mostra de Cinema de Tiradentes, que é um festival que acontece sempre no final de janeiro. Ele casa sempre com as datas do festival de Sundance e Rotterdam, né? Um festival mega importante que acontece em Minas. Tem o É Tudo Verdade, que é mais documentário, acho que o maior do país nesse gênero. O Cinepé acontece em junho, né? Quando eu fui selecionado, ele entrou em setembro, por causa da pandemia, agora ele está acontecendo em junho. Festival de Vitória agora está acontecendo em julho, acho que lá para a segunda quinzena de julho, junto com a mostra Cine Ouro Preto,
que também é uma mostra de documentários, mas documentários que utilizam um material de arquivo. Aruanda é um festival que acontece na Paraíba, em João Pessoa, está tradicionalmente acontecendo em novembro, mas verificar as datas, né? O Cine Ceará agora, nos últimos anos, ele está acontecendo em dezembro, né? Todos esses são festivais que já estão quase na 30ª edição, acho que com exceção a Aruanda, Vitória, Tiradentes e Cine Ceará estão na 30ª edição, que é bem importante. Uma coisa que é importante quando vocês pensam no processo do filme, né? Vocês ganharam edital, estão fazendo o filme, a distribuição começa no momento que teve a ideia do filme, porque já diz muita coisa, né? Então, você ganha um edital, está fazendo um curta universitário com o próprio bolso, da Guerrilla, pensar, deixar ela atraente para o curador, né? E pensar em vários tipos de sinopse, principalmente assim, sinopse curta, tem 300 caracteres, longa tem até 1.000 caracteres, né? Criar, deixar vendável para fazer a pessoa se interessar, elaborar uma ficha técnica de elenco e equipe, né? Minutagem de 15 minutos. Sei que muita gente gosta de fazer de 20 e tal, mas assim, os curadores preferem de 15 minutos, que é bom para programação. Assim, não pense, mas o filme tal entrou, tem 20 entrou. Ele é exceção, ele é muito bom. Então, sempre pensem assim, vocês não são a exceção, vocês são a regra. Então, vão pela regra. Acontece, de vez em quando acontece, mas não vão pela exceção. Os dados da produtora, né? Se vocês têm produtora, se não, os dados da pessoa, o proponente ou o diretor, estudante, que é o produtor, né? Pensar em fotos de cena, 3 fotos de cena que são bem importantes, e uma do diretor, elaborar uma biografia, né, biofilmografia, uma biografia curta, né, ter um cartaz, o trailer é algo bem opcional, e pensar que assim, filmes têm que estar no Vimeo ou no YouTube em arquivos não listados. Geralmente, a maioria dos festivais pedem essas duas plataformas. Alguns grandes, como Cannes, Berlim, Rotterdam, eles têm a plataforma própria e tu faz o upload. Mas, assim, no Brasil, na prática, a maioria é link do YouTube ou do Vimeo, tá? Enfim, o Vimeo, só lembrando que tem uma restrição de 500 MB, para você ter um arquivo maior, você tem que pagar, então verificar isso. Outra questão bem importante é a questão lembrando que eu falei das exceções, né? O Fantasma é um curta que ele ganhou vários prêmios no mundo e tal, mas ele tem uma exceção bem interessante porque ele estreia primeiro no Brasil e depois vai estrear em Locarno e ganha prêmio em Locarno. Então é muita exceção, assim, tem que ser muito bom, né? É melhor tu fazer a lógica, primeiro escrever em Locarno, depois tentar em Gramado, do que ao contrário, né? A chance é muito maior de você primeiro entrar em Locarno do que em Gramado e depois Gramado. Isso também é importante, né? Porque quando você faz um filme que entrou em algum festival da FIAPAF, dessa associação, você automaticamente já entra na pré-lista de curtas do prêmio, Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que agora é o Grande Prêmio Grande Hotel. Eles mudaram o regulamento, logo logo eu vou falar, explicar. Né? Então, o Eles foi um curta que a gente ganhou a lei de incentivo aqui de Balneário Camboriú, né? R$ 63 mil. E lá por já janeiro começou as inscrições do Olhar Cinepé. E eu comecei a inscrever. O Cinepé, ele não ele aceita filmes em finalização, assim, né? Que meio que falta o som, falta a cor, alguma coisa assim, mas ou talvez alguma coisa tem que mudar na edição. O Olhar é mais filmes em finalização e Gramado é finalizado. Então, tem alguns festivais que é importante perceber o que o regulamento diz. O Cinepé, ele aceita em finalização, porque como eles começam as inscrições em dezembro, eles terminam as inscrições lá no início de fevereiro, eles vão selecionar os filmes entre fevereiro e março. Então, eles divulgam normalmente os selecionados em março, e aí depois eles começam. Você tem um tempo para mandar o filme e também tem uma questão de logística, né? Então, se você é de uma região muito longeva, vamos dizer assim, como tendo o Recife como ponto de referência,
o sul é mais longe do que o sudeste, né? Estou dizendo distância de avião, então aqui saindo de Santa Catarina, você pega dois aviões, né? O Nordeste, normalmente, e Sudeste é um avião, mas se você vem da região Norte, como por exemplo, Amapá, você tem que pegar dois, três aviões, né? Dependendo a escala. Então, isso também tem uma questão aérea e logística bem importante. Eu não recomendo fazer isso, porque você queima o teu filme na inscrição de escrever em finalização, a menos que o festival aceite, mas é bom controlar a ansiedade, esperar e daí mandar depois, tá? Uma coisa que eu fiz foi, eu não fiz, como eu ganhei o edital, eu não fiz exibição pública aqui na cidade, eu só fiz muito tempo depois, então colocar isso num projeto que a tua contrapartida vai ser uma oficina, qualquer outra coisa, menos ah, a exibição pública, isso é bem importante. O ineditismo tem uma questão que meu filme era inédito, então ele estreou primeiro em Recife, né, a nível Brasil, na competição nacional, então é bem interessante. E com isso, hoje, com essa questão, os festivais estão assim, tem muito curta, então tem que cuidar muito bem do teu curta, porque você escolhe primeiro o teu festival, estreia num grande festival para depois jogar para tudo quanto é lado, né? Então isso aconteceu comigo, né, em festivais de carreiras menores, e isso é bem importante, né? Quando você ganha um prêmio nesses festivais, a chance de você entrar em outro festival grande é bem maior. Mas de prática, você entra num grande e depois tu vai vendo qual outro tu vai entrar menor, né? Claro que tem as exceções como o Fantasma Neon, Big Bang, Amarelo, que são curtas fantásticos que entram em outros, né? E o filme ele totalizou 18 festivais, recebeu três prêmios, né? Sendo duas menções honrosas e uma, um prêmio de melhor curta catarinense no Festival Tanha Dourada, que é universitário aqui de Itajaí. O Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, como é que ele está acontecendo agora? Para curta, né? Você tem que ter participado de um festival da associação, né, internacional. Aí você entra, não ganhei nada nesse festival, beleza, mas você entra numa pré-lista, vamos dizer assim. Ou ter ganho um prêmio nesses festivais, nos festivais de Série A, Série B, ou ser indicado pela Braskem. No meu caso, não houve isso, né? E aí você vai para a seletiva pelo porta-curtas, né? Que é bem importante. E depois você vai para. Tem várias etapas do porta-curtas, os mais votados vão indo até a etapa final, assim. Então, a comercialização. Tu tem alguns canais que compram, né? O Box Prime, Canal Brasil, o Itaú Cultural Play, Porta Curtas, SP Cine, Cine Brasil TV, Canal Curta, CS TV. Eles compram. Há algumas plataformas de vídeo, como, né? Talvez compre. O Vimeo ele tem um sistema de monetização bem interessante, mas né? Enfim, nunca consegui monetizar. Mas, por exemplo, o Globoplay, dependendo do curta, sabe, fantástico, muito bom, ele compra o curta e exibe. Acho que tem o Fantasma Neon, o Big Bang e esqueci o nome dele, o Amarelo estão lá, né, para você visualizar. Então, primeira aula foi isso, gente. Para a próxima aula eu vou falar sobre desenvolvimento, como utilizar o curta como a porta de entrada. Vou contar meu caso especial do Eles, que foi um curta que abriu o meu mercado, me apresentou aqui em Santa Catarina para outros uh, produtores, que daí, no caso, eu apresentei para uma empresa e que gostou do meu projeto de longa e assumiu a produção para fazer comigo dirigindo. Mas é isso, obrigado, até a próxima aula.